E se o objeto mais poderoso da história da humanidade ainda estivesse escondido, não em um museu, não em Roma, não em Jerusalém, mas esquecido nas sombras, aguardando o momento certo para ser revelado? E se a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus entre os homens, nunca tivesse sido destruída, apenas silenciada? Durante séculos, impérios caíram tentando encontrá-la. Homens morreram apenas por tocá-la. Exércitos foram derrotados por estar diante dela. Hoje, vamos entrar em um mistério tão profundo que, se for verdadeiro, pode reescrever tudo o que pensamos saber sobre a Bíblia, a fé e o próprio silêncio de Deus. Se essa história te inquietou, é porque este vídeo precisava chegar até você. Se inscreva no canal Vozes do Deserto, mas só se tiver coragem de ouvir o que o silêncio ainda guarda. Eu preciso começar pedindo que você esqueça tudo o que aprendeu em filmes, teorias rasas ou versões romantizadas, porque a verdadeira história da Arca da Aliança não começa com aventura. Ela começa com medo. Um medo tão intenso que ninguém ousava olhar diretamente para ela por muito tempo. Para entender isso, precisamos voltar ao início, ao Monte Sinai, onde Deus entregou a Moisés não apenas os 10 mandamentos, mas também as instruções detalhadas para a construção de um santuário portátil, o tabernáculo, e seu objeto mais sagrado, a arca. Êxodo 25, 8, 9 nos revela a intenção divina. E farão um santuário para mim, para que eu possa habitar no meio deles. Vocês o farão exatamente como eu lhes mostrar, tanto o modelo do tabernáculo como o modelo de todos os seus utensílios. A arca não era apenas um objeto sagrado, ela era descrita como o trono invisível de Deus entre o povo, o lugar onde ele se manifestava de forma tangível, onde a sua glória se fazia presente. Êxodo 25, 22 nos diz: ali me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins que estão sobre a Arca da Aliança, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Imagine a reverência, o temor que essa promessa inspirava. Era o ponto de contato entre o Criador e sua criação, um elo físico com o divino, um lugar de revelação e de juízo. A arca era um cofre de madeira de acácia, uma madeira resistente e abundante no deserto, revestido de ouro puro por dentro e por fora, simbolizando a pureza, a realeza e a glória de Deus. No topo havia uma tampa chamada propiciatório, ladeada por 2 querubins de ouro com as asas estendidas, olhando um para o outro e para o propiciatório, criando a imagem de um trono celestial. Dentro dela, guardavam-se os elementos mais sagrados da aliança, as tábuas da lei, que eram a própria aliança de Deus com seu povo, os mandamentos que regeriam sua vida e sua relação com o Eterno, um código moral e espiritual inegociável. Além disso, continha o maná do deserto, um lembrete da provisão divina em tempos de escassez, um pão do céu que sustentou Israel por 40 anos, e a vara de Arão, que floresceu como sinal da escolha sacerdotal de Deus, confirmando a autoridade de Arão e seus descendentes sobre a casa de Levi. Mas isso é só a superfície. O que a Bíblia descreve nas entrelinhas é algo muito mais perturbador. Onde a arca estava, o impossível acontecia. Rios se abriam, como vimos em Josué 3, quando o rio Jordão se dividiu para a passagem do povo de Israel, permitindo que entrassem na terra prometida em solo seco, um milagre que ecoava a travessia do Mar Vermelho. Muralhas ruíam, como as de Jericó, conforme narrado em Josué 6, onde a arca foi levada em procissão ao redor da cidade por 7 dias, culminando na queda milagrosa das muralhas ao som das trombetas e do grito do povo. Nações inteiras tremiam diante da sua presença, pois ela representava o poder invencível do Deus de Israel, um poder que não podia ser contido ou manipulado. Há um detalhe que quase nunca é enfatizado. A arca não protegia automaticamente quem estava do lado certo. Pelo contrário, ela exigia uma santidade e um respeito que, se violados, resultavam em consequências terríveis. Quando Israel a tratou como um amuleto, como um objeto mágico que garantiria a vitória independentemente de sua conduta, ela se voltou contra eles.
Em 1 Samuel 4, vemos a trágica história de como Israel levou a arca para a batalha contra os filisteus, pensando que ela garantiria a vitória, mas foram derrotados e a arca foi capturada. Homens morreram como Hofni e Finéias, os filhos corruptos de Eli, que caíram em batalha. Sacerdotes caíram, e até mesmo o sumo sacerdote Eli morreu ao saber da captura da arca e da morte de seus filhos, uma tragédia que marcou o fim de uma era. A presença que dava vida também podia tirar, como em 2 Samuel 6, quando Uzá estendeu a mão para segurar a arca, tentando impedir que ela caísse de um carro de bois, e foi fulminado por Deus. A arca só podia ser tocada e transportada de uma maneira específica, por levitas e com varas inseridas em seus anéis, nunca diretamente, e mesmo assim, apenas em momentos específicos e por pessoas consagradas. Isso nos mostra a santidade e o perigo de tratar o sagrado com irreverência, de subestimar o poder e a pureza de Deus, que não pode ser domesticado ou usado para fins humanos. E então, ela desapareceu. Não há uma cena clara, não há um versículo definitivo dizendo, aqui termina a arca. O que existe é um silêncio desconfortável, um vácuo na narrativa bíblica que intriga e assombra. Depois da destruição do Templo de Salomão pelos babilônios em 586 a.C., ela simplesmente deixa de ser mencionada. O templo, construído para abrigá-la, foi saqueado e queimado, mas a arca não aparece na lista dos tesouros levados para a Babilônia, conforme registrado em 2 Reis 25 e Jeremias 52. Nenhum saque registrado, o que é estranho, pois a arca seria o troféu mais valioso, o ápice da pilhagem de Jerusalém, um símbolo de poder e divindade que qualquer conquistador faria questão de exibir. Nenhum desfile triunfal inimigo exibindo o maior tesouro da história. Nada. Silêncio. É como se a própria história se recusasse a registrar seu fim, deixando um espaço em branco para a imaginação e a fé, um mistério que perdura por milênios. Alguns acreditam que ela foi destruída pelos babilônios, talvez derretida pelo ouro que a revestia, embora isso pareça improvável dada a sua importância religiosa e o valor simbólico que teria para os conquistadores. Outros dizem que foi levada para a Babilônia, embora não haja registros bíblicos ou históricos claros disso nos inventários dos tesouros levados para a Babilônia, o que é uma lacuna significativa. Mas existe uma teoria antiga, ignorada por muitos, que sobreviveu em manuscritos, tradições judaicas e textos etíopes. A arca foi escondida, deliberadamente, por ordem divina. O profeta Jeremias, segundo um antigo registro preservado fora do cânone bíblico, no livro de 2 Macabeus 2, 4-8, teria levado a arca para uma caverna secreta no Monte Nebo, o mesmo monte de onde Moisés avistou a terra prometida antes da invasão babilônica. O texto diz, e Jeremias, indo para lá, achou uma caverna e nela meteu o tabernáculo e a arca e o altar do incenso e tapou a porta. Ao selar a entrada, teria dito algo assustador. Este lugar permanecerá desconhecido até que Deus reúna novamente seu povo e revele a sua misericórdia. Repare nisso. Não é até que alguém encontre, é até que Deus decida revelar. Isso muda completamente a perspectiva da busca, transformando-a de uma caça humana por um artefato para uma espera divina por um tempo determinado, um tempo de restauração e revelação, um tempo em que a humanidade estaria pronta para sua redescoberta. Séculos depois, uma nação distante começa a afirmar algo impensável, que a arca nunca deixou a terra e que está sob guarda até hoje. Na Etiópia existe uma tradição ininterrupta que afirma que a Arca da Aliança está em Aksum, na igreja de Santa Maria de Sião, protegida por um único monge, o guardião da arca, que nunca sai do local e nunca permite que ninguém a veja. Quando ele morre, outro assume em uma linhagem ininterrupta que remonta a séculos. Ninguém mais. Essa tradição é tão forte que é parte integrante da identidade nacional e religiosa da Etiópia, que se considera a guardiã de um dos maiores tesouros da fé. Você pode chamar isso de lenda, de um mito bem construído para dar prestígio a uma nação, mas há algo inquietante.
Nenhuma guerra, nenhuma invasão, nenhum império conseguiu violar aquele local específico ao longo da história. A Etiópia enfrentou inúmeras invasões e conflitos, incluindo tentativas de conquista por potências europeias e muçulmanas, mas a igreja em Aksum permaneceu intocada, sua santidade respeitada, ou talvez temida. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja o mesmo padrão que acompanhava a arca desde o deserto, onde ela está, a temor, uma proteção invisível que transcende a lógica humana e a força militar. O que mais assusta não é onde a arca pode estar. É por que ela teria sido escondida. Alguns estudiosos sugerem que a arca representa algo que o ser humano não sabe mais carregar, não por falta de fé, mas por excesso de arrogância, de autossuficiência, de uma busca incessante por controle e poder. Um símbolo de uma presença que exige santidade, silêncio e obediência, coisas raras em qualquer era, mas talvez ainda mais raras na nossa, onde o barulho e a distração dominam. Em Hebreus 9:4, a arca é mencionada como parte do tabernáculo, um lembrete da antiga aliança, um pacto baseado em leis e rituais que apontava para algo maior. Mas com a vinda de Cristo, a nova aliança foi estabelecida, uma aliança de graça e verdade, e a presença de Deus não está mais confinada a um objeto físico ou a um templo feito por mãos humanas, mas habita em nós, como 1 Coríntios 3,16 nos lembra. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Talvez a arca tenha sido silenciada, porque sua função foi cumprida e uma nova forma de relacionamento com Deus foi inaugurada, uma que não depende de um objeto, mas de um coração transformado, de uma fé viva e pessoal. Existe um versículo quase esquecido que ecoa como um sussurro ameaçador, dando peso a essa ideia de um silêncio divino e de uma transição na forma como Deus se relaciona com a humanidade. Em Jeremias 3,16, lemos que chegaria um tempo em que nunca mais se falaria da arca da aliança do Senhor, nem ela viria à mente. Como se Deus estivesse dizendo, haverá um período em que vocês não estão prontos nem para lembrar, um tempo em que a própria memória da arca seria apagada da consciência coletiva, não por esquecimento, mas por um propósito maior, para que a humanidade pudesse amadurecer em sua fé e entender que a verdadeira presença de Deus não está em um objeto, mas em um relacionamento. E se estivermos vivendo exatamente nesse intervalo, um tempo em que a humanidade, em sua busca por conhecimento e poder, esqueceu a reverência e a humildade necessárias para se aproximar do sagrado. Um tempo em que a arca, se revelada, seria mais um objeto de discórdia do que de união, mais uma ferramenta para a idolatria do que para a adoração genuína. Agora pare um instante. Imagine que amanhã alguém prove, sem sombra de dúvida, que a arca existe, que ela foi encontrada. O que nos daria? A fé seria fortalecida ou exposta? Muitos que baseiam sua fé em sinais e prodígios poderiam se sentir validados, mas outros que buscam uma fé mais profunda e pessoal poderiam questionar a necessidade de um objeto físico ou até mesmo se sentiriam desiludidos pela revelação de algo tão terreno. As igrejas se uniriam em celebração ou brigariam pelo controle, pela posse, pela interpretação de seu significado, pela sua localização e pelo que fazer com ela. A história da humanidade é repleta de conflitos por relíquias sagradas. Governos tentariam usá-la como arma de poder político, como símbolo de legitimidade ou como um troféu nacional, explorando seu valor histórico e místico. Cientistas tentariam abri-la, desvendá-la, talvez até replicá-la, sem entender a essência do que ela representa, tratando-a como um mero artefato arqueológico, desprovido de sua santidade e poder espiritual. A história nos mostra que a humanidade tem uma capacidade assustadora de corromper o que é sagrado, de transformar o divino em ferramenta para seus próprios fins, de reduzir o mistério a uma mera curiosidade.
Talvez o maior mistério da arca não seja o seu paradeiro, mas o fato de que, se ela realmente estiver escondida, é porque Deus ainda não confia que saibamos o que fazer com ela, que tenhamos a maturidade espiritual para lidar com tal manifestação de sua presença. Talvez a arca não esteja perdida. Talvez ela esteja esperando, não por exploradores, nem por arqueólogos, nem por governos ambiciosos, nem por cientistas curiosos, mas por um povo que aprenda novamente a tremer diante do sagrado, a valorizar a humildade e a obediência mais do que o espetáculo, a buscar a presença de Deus não em um objeto, mas em um relacionamento genuíno, em um coração contrito e humilde, como Salmos 51:17 nos ensina. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Porque algumas revelações não desaparecem, elas se calam, elas esperam, e o silêncio de Deus às vezes fala mais alto do que qualquer milagre, sussurrando verdades profundas que só podem ser ouvidas por corações dispostos a escutar, a refletir e a buscar a Deus além do visível e do tangível. Você acredita que a Arca da Aliança ainda existe? Ou acha que certos mistérios foram escondidos para nos proteger de nós mesmos, de nossa própria capacidade de corromper o que é mais puro e divino, até que estejamos prontos para a verdadeira revelação, que talvez já esteja disponível de uma forma que ainda não compreendemos plenamente?